Meus irmãos, Hebreus, capítulo 3. Iremos caminhar mais um pouco hoje. Hebreus, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 6. Esse é o nosso sexto sermão no livro de Hebreus. Você viu? Tanto que nós podemos explorar a palavra de Deus. E olha que alguns comentaristas, eles fazem dessa parte dos 5 ao 18 aqui do capítulo 2, eles dividem em 3. Então aqui caberia mais 3 sermões. Mas aí eu fui generoso com vocês. A gente deu uma compactada. E aí a gente pula para o capítulo 3, onde é o nosso sexto sermão. Nós iremos dos versos 1 até o verso 3, onde nós iremos ver aqui o autor de Hebreus, mais uma vez, expondo que Jesus é maior, melhor e superior. Então lembra, a carta de Hebreus ela é um sermão. Então aquilo que nós estamos vendo aos poucos, esses irmãos receberam numa vez só. Então por isso que nós devemos também entender essa dinâmica, porque senão fica parecendo que o autor ele é repetitivo, mas é porque ele escreveu um sermão só. Então faz todo o sentido à medida que nós caminharmos e a gente vai entendendo. Então vamos lá, Hebreus 3, dos versos 1 ao verso 6, diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado porque o Senhor é bom e nos dá a sua palavra. E que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossos corações para que nós consigamos enxergar que Jesus é maior, melhor, é superior e tudo aquilo que eu e meus irmãos precisamos. Abra nossa mente, abra o nosso coração e nos convença cada vez mais, meu Deus, do pecado, da justiça, do juízo e nos transforme. Nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você conhece pessoas que têm dificuldades de desapegar de coisas? E você, não outra pessoa, você tem essa dificuldade em desapegar de coisas, e até mesmo de peças de roupas, por exemplo, que não sirva mais para você? Você tem essa dificuldade, ou conhece pessoas com essa dificuldade de desapegar de coisas, de abandonar coisas que não servem mais? Talvez se nós fôssemos falar aqui, nós teríamos vários testemunhos, né? Eu, por exemplo, conheci uma pessoa que você chegava na casa dela, as panelas eram reformadas, restauradas, mês após mês, ano após ano, com Durepox. O pessoal da minha geração vai lembrar o que é Durepox. E a comida era boa, mas as panelas eram feias. Mas lá no armário da despensa tinha um jogo de panela, a coisa mais linda. Na verdade foi a primeira vez que eu vi um jogo de panela com tampa de vidro. Que coisa linda. E eu ficava sem entender como que a gente comia naquelas panelas feias, emendadas com Durepox.
enquanto aquela panela tão bonita de tampa de vidro estava lá guardada. Pessoas que têm dificuldade de desapegar, coisas velhas, coisas que não servem mais, coisas antigas, né? A gente pode até dar uma dica agora, né? Não estava no sermão, mas a gente precisa de aprender. Talvez você gosta de honrar pessoas, e isso é bom, louvável, mas você gosta de honrar os de fora. E aí os seus familiares, aquelas pessoas que moram com você, comem na panela de Durepox, come naquele prato feio, naquele garfo ruim, toma um suco, um refrigerante naquele copo de requeijão. Aí quando vem a visita, ele come no prato melhor que você tem, aquela taça mais bonita. E as pessoas que moram com você, que vivem com você todos os dias, são obrigadas a tomar qualquer coisa no copo de requeijão. E aquelas pessoas que devem sim ser tratadas bem, mas elas comem do bom e do melhor. E aqueles que moram com você todos os dias ficam olhando aquele prato bonito, aquele talher bonito. Então, meus irmãos, use todos os dias com as pessoas que Deus te deu. E quando os de fora vier, honre, cuide, porque tudo que for usado já é o melhor. Então não faça isso. Não use para os de fora o que é bom e para os de dentro qualquer coisa. Talvez você nunca viu isso. Talvez ninguém aqui faça isso. Na igreja dos outros acontece. Na nossa, não. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que tinha tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa, e a igreja foi fazer um bazar. E ela, com muito esforço, separou algumas roupas para o bazar da igreja. Quando ela chegou no bazar da igreja e viu a calça que ela pagou R$600, vendida por 20, ela comprou de novo. Isso é real. Então, meus irmãos, eu e você, às vezes, temos essa dificuldade de nos apegar a tantas coisas. Talvez cada um de nós aqui, em algum grau, eu e você, temos essa facilidade de se apegar ou dificuldade de se desapegar, né? Talvez aquela roupa que não sirve em mim e em você. Me veio à mente agora, conheço uma pessoa que o guarda-roupa dela tem tanta roupa que nós poderíamos usar pelos próximos 5 anos sem repetir. Ela já triplicou ou quadriplicou o peso, mas ela mantém as mesmas roupas de quando ela tinha o corpo de uma menina de 14 anos. Alguém que tem dificuldade de desapegar. Talvez eu e você somos assim. Nós homens, por exemplo, nós gostamos de pegar alguns objetos. Você que é homem raiz, você tem uma caixinha. Se você é um cara organizado, você pelo menos tem uma caixinha pequena. Mas ali a gente gosta de colocar um parafuso que você nunca vai usar. Um pedaço de pau que você nunca vai encaixar lugar nenhum para ele. Uma madeira, e sempre é assim. E se você morar num lugar que tem espaço, você não vai admitir, mas o seu lixo tem que ter em algum lugar. Nós somos assim. Homens, por exemplo, gostam de guardar coisa quebrada, né? Não, vai servir. Às vezes você chega lá, ele tem mais roela e parafuso do que o Fabrício tem lá na loja dele. Porque ele acha que ele vai um dia precisar. E a gente trata isso com muita normalidade. Mas isso talvez não é normal. Porque é disso que o autor de Hebreus ele vai falar aqui para os seus ouvintes. E esses ouvintes aqui, eles não estavam com dificuldade de se desapegar de roupas, de coisas, de objetos. Nós conhecemos o contexto. Eles estavam em perseguição. Alguns deles perderam tudo, não tinham nada. Mas eles estavam com dificuldade de se desapegar da revelação, da antiga revelação. Por isso que o autor aqui ele vai mostrar que Moisés é fiel. Moisés é um grande homem.
mas Cristo é melhor. Cristo é maior. Moisés, ele representa a antiga aliança, o antigo pacto. Jesus não, é a nova aliança, é o novo pacto. Jesus é o próprio Deus encarnado. E para que eu e você olhemos para Jesus, nós precisamos de abandonar a antiga aliança. A gente tem que parar de olhar para Moisés. Lembra? Guardado as devidas proporções aqui. Porque Jesus, ele vai dizer que ele veio cumprir a lei. E nós sabemos isso. Então, meus irmãos, é disso que ele está querendo dizer. E por causa daquele contexto de perseguição, muitos desses irmãos estavam cogitando a voltar para o judaísmo, a voltar para a lei. É mais fácil. Eu e você não gostamos de sofrer. E é diante das adversidades da vida, né, como o sofrimento, dor, desespero, que eu e você tendemos a lançar a mão da confiança em Deus. Observe, você faça uma retrospectiva da sua vida. Foi no dia que você se encontrou perdido, sem solução, sem resposta, desesperado, que você deveria parar, confiar, esperar. E foi o dia que você não aguentou. Você fez alguma coisa, você tomou uma atitude. E aí você, como se diz, o ditado, você pôs a caçada no mato. É isso que esses irmãos estavam sofrendo. Perseguição tamanha essa que alguns tinham morrido. A perseguição era real, eles tinham perdido coisas, bens, dinheiro, casas, perdido a cidade. Uns tiveram que sair dos seus lugares e mudar. A coisa é séria. E é nesses momentos, meus irmãos, que eu e você temos a tendência de parar de olhar para Jesus, parar de confiar em Jesus e confiar em nós mesmos. Eu e você esquecemos que prova faz parte da vida. Por isso que nós estamos lendo 1 Coríntios 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Porque junto dessa tentação, dessa prova, Deus vai mandar o escape de maneira que você possa suportar. Ali tem uma promessa, Deus vai entrar com providência. E ali também tem uma exortação, você não está autorizado a reagir, espere. Existem algumas situações que Deus te coloca que você só tem que esperar. E lembra que o esperar de crente muitas vezes não é sentar e não fazer nada. Mas em alguns casos é sentar e não fazer nada. E é nesse momento que eu e você tendemos a fazer as piores escolhas. Escolhas essas que talvez nos custam caro. E caro em todos os aspectos. Caro emocionalmente, caro fisicamente, caro financeiramente. Então, meus irmãos, nós precisamos de parar, olhar para Jesus. É isso que ele vai dizer aqui. Capítulo 2, ele vai dizer para nós estarmos firmes, apegados de maneira tal a Cristo Jesus, que quando as ondas da vida, na tormenta do mar voraz, da vida, da dor, do sofrimento, das intempéries, nós estejamos tão agarrados, firmes em Cristo Jesus, que nós não somos levados à deriva mar adentro. E é isso que esses nossos irmãos aqui estavam tendenciosos a fazer. Porque para os judeus, meus irmãos, eles pensavam que ninguém era maior do que Moisés. Moisés foi aquele que deu a lei ao povo. Ele sobe do monte com 2 tábuas da lei escritas pela mão de Deus. Então o autor aqui, ele já mostrou que Jesus, ele é superior, ele é maior, melhor do que os anjos. Ele disse, os anjos são servos, ministros do Senhor. Mas Jesus, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. Olhe para Cristo. Anjos são servos, anjos são ministros, anjos trabalham para Deus e para nós. Mas eles agora estão também olhando para o maior profeta. E mais uma vez aqui ele se volta para mostrar que Jesus, ele não só é maior, melhor, superior do que os anjos, mas também Moisés. É por isso que ele começa. Por isso, santos irmãos,
que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Então observa, ele começa com o por isso, talvez na sua Bíblia está o portanto. Então o por isso aqui, ou portanto, ele está ligando tudo que ele vai falar àquilo que ele já falou. E ele, depois de mostrar que Jesus ele não se envergonha de chamar a mim e a você de irmãos, e ele mostrou isso lá na última parte do capítulo 2, Jesus ele se identificou comigo e com você, ele se tornou humano, ele morreu no meu lugar e no seu, por isso ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Porque todos nós vemos de um só. Todos nós. Cristo foi gerado pelo Pai e nós fomos criados por Deus. Então nós somos família de Deus. Nós somos um com Deus. Isso é maravilhoso. E ele vai dizer, por isso, santos irmãos, por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo, do lugar que Cristo tomou, meus irmãos, eu e você agora somos santos. Nós somos chamados de separados para Deus, por Deus. Eu e você agora temos um propósito de vida, ser de santos porque eu sou santo. Então se você não tem um propósito de vida claro, anota aí, esse é o primeiro. Ser santo, assim como aquele que me chamou, ser santo. E é um baita de um propósito de vida. Em Cristo nós fomos santificados para entrar na presença de Deus, porque Ele se identificou comigo e com você, Ele matou a morte, venceu o pecado, e por causa disso eu e você nos identificamos com Ele. Cristo é o nosso irmão mais velho, por isso santos irmãos. E aí o autor aqui ele começa apontando para nós esse relacionamento e a natureza desse relacionamento. Nós temos intimidade, nós somos irmãos, nós somos a mesma família. Isso é maravilhoso. É por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar para Cristo Jesus. Se Cristo não encheu seus olhos, não encheu seu coração, nada mais importa. Por isso que o próprio autor de Hebreus lá na frente, ele vai dizer, se você não crê em Cristo, não se apega em Cristo, acabou. Não tem mais nada para te oferecer. Cristo é a revelação máxima. Cristo é tudo que nós temos. Se você não crê em Cristo, acabou. Acabou, não tem mais esperança. Se Cristo não te satisfaz, acabou. Não temos mais o que fazer. E aí ele continua, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Meus irmãos, Deus em Cristo Jesus, Ele chamou um povo. E chamou um povo para um relacionamento que começa aqui. Mas esse destino, para esse relacionamento, ele é celestial. Ele é eterno. Começa aqui. Nós somos chamados. Cristo nos encontrou. Lembra sempre disso. Você estava perdido. Cristo nos achou. Você era a ovelha perdida, desgarrada. Cristo nos trouxe de volta para o aprisco. Cristo se identificou comigo e com você, tomou o meu lugar e o seu. Por isso, nós somos família de Deus. Por isso Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso representante. Por isso que nós olhamos para Cristo, cremos na obra dEle e somos salvos. E Deus chama a mim e a você nessa vocação, que começa aqui e não tem data de validade. Olha que maravilha. Nós estaremos eternamente desfrutando desse relacionamento íntimo com Deus, meus irmãos. Um comentarista ele vai dizer assim, o nosso chamado veio do céu, o nosso destino é o céu, nossa vocação procede do céu e a nossa peregrinação é para o céu. É por isso, meus irmãos, que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, coloque o seu coração no céu, nas coisas do alto, não aqui na terra. Porque se eu e você colocarmos o nosso coração nessa terra, é difícil nos apegarmos firmemente. É difícil olharmos para Jesus. Porque nessa terra tem prazeres. O John Piper, ele escreve muito sobre o hedonismo cristão.
Ele condena, como o cristianismo condena o hedonismo filosófico, pessoas que vivem pelo prazer. Mas ele traz uma perspectiva do hedonismo cristão, de você buscar o prazer em Cristo, de maneira tal que Cristo seja o seu maior prazer. E tudo que você faça olhando para Cristo com alegria no seu coração. Se alegrando naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é e naquilo que Deus nos transformou. Somos família, Ele nos adotou. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então nós fomos chamados do céu para o céu. Aqui nós somos apenas peregrinos. E diante dos momentos difíceis, nós somos tentados sim a esquecer da nossa condição de quem nós somos em Cristo. Nós somos, constantemente. E se eu e você não estivermos praticando a palavra, nós seremos sempre meninos na fé. Qualquer vento de doutrina nos abala. Qualquer lugar que você se encontrar sem saída, você vai recorrer não a Cristo. Às vezes você vai recorrer àquela irmã de oração. Isso é perigoso, perigosíssimo. Nós precisamos de ter paciência. É nesses momentos que Jesus, Ele transforma o nosso caráter. É nesse momento que Jesus nos chama a confiar, a descansar. Mais à frente Ele vai falar desse descanso. Aqui, meus irmãos, eu e você somos peregrinos. Tudo isso aqui vai passar. Eu e você já rodamos a metade do caminho. Então viva aqui para a glória de Deus, mas coloque o seu coração lá no céu. Porque senão você vai pegar toda a beleza daquilo que Deus nos deu e vai transformar em ídolos. E aquilo que é para nosso serviço, os prazeres, o dinheiro, o trabalho, aquilo que é para nós honrarmos e glorificarmos a Deus, nós colocamos no lugar de Deus. E nós gostamos e achamos desculpas piedosas. Não, eu estou trabalhando muito para me dar conforto para minha família. Mentira. Você está trabalhando muito porque você quer dinheiro, você quer conforto. Mas olha, a desculpa é boa. Eu quero cuidar da minha família. Você cuida da sua família fazendo tudo o que tem que fazer. A família precisa de um pai, precisa de uma mãe. Você nunca viu um filho reclamar que o pai não tinha dinheiro. Eu nunca vi. Mas a gente tem dores terríveis de filhos que não tinham a presença de um pai, a presença da mãe. Porque o pai de maneira piedosa, a mãe de maneira piedosa disse: eu preciso de dar o melhor colégio, preciso de juntar dinheiro, eu preciso de comprar uma viagem para esses meninos, eu preciso de colocar tênis da Nike no pé deles. E esse não é o problema. Se Deus tem dado, faça. O problema é que nós achamos que isso enche o buraco do coração dos nossos filhos e não enche. Essa é a geração mais terrível que nós estamos criando. Eu tenho visto relato na internet, eu sigo uma menina, e ela está dizendo que a quantidade de jovens de 20 a 30 anos que estão indo para o mercado de trabalho, nas entrevistas de emprego, com o pai e com a mãe. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. 25 anos e se eu precisar de ir com meu filho numa entrevista de emprego, isso diz muito da minha incompetência como pai. Eu falhei, mas grandemente. Porque, meus irmãos, nós esquecemos que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos chamados como povo de Deus para criar crentes. É por isso que Deus vai dizer lá em Deuteronômio 6, vocês inculquem na cabeça desses meninos, porque eles são a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração. Seu filho não precisa de dinheiro, põe isso na sua cabeça. Ele precisa de Jesus. Tem um livro, o título é Grave Fé no Coração de Seu Filho. É tudo que ele precisa. Eu nunca vi um pai chorar porque o filho não passou no vestibular. Nunca. Mas eu já vi pais chorarem porque o filho está tão profundamente enterrado no mundo das drogas, longe de Cristo, condenado à morte,
literalmente, eterna e física. E quando você vai ver, são pais que são crentes e deixaram os filhos dormindo, porque eles precisam de dormir, precisam de descansar, pastor. A semana foi puxada. Meus irmãos, não façam isso. A gente falou hoje de manhã, né? Da janela que nós temos. Você tem uma janela de colocar coisas no coração do seu filho. E essa janela fecha com 17, 18 anos. Depois, meu irmão, depois é só jejum, oração, oração e jejum, jejum e oração, a oração e jejum, jejum e oração. E todos nós aqui temos a janela dos nossos filhos ainda abrindo, alguns fechando. Intervenha. Porque o dia que essa janela fechar, você vai chorar amargamente, como nós vemos. Então, meus irmãos, nós não somos daqui. Crie filhos para o céu, crie filhos crentes. Lembra, quem salva é Jesus, mas a responsabilidade minha e sua é de cravar a fé no coração dos nossos filhos. Paulo vai dizer assim: amados, Paulo não, Pedro, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós somos árvores, meus irmãos, ligados na videira verdadeira. E eu e você devemos ser árvores plantadas de ponta cabeça, onde a raiz está no céu e o fruto aqui na terra. Lembra disso? Seja uma árvore invertida. Planta ela no céu, porque o fruto vem aqui para a terra. No capítulo 2, meus irmãos, ele nos exortou a nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela nós jamais desviemos. E a palavra desviemos lá é um termo náutico, que ele vai descrever um barco no porto, cuja as amarras, a poita, se corrompe. Então é aquela ideia de algo que parece estar firme, mas sem perceber se rompe e te leva para longe. Por isso que ele fala: se apegue com firmeza. E as ondas da vida, meus irmãos, elas nos sacodem, de maneira que você não espera. Você conhece lago, você conhece rio. Você chega de manhã, está uma calmaria, de tarde está um reboliço. A vida é assim. Nós sofremos coisas que nós não temos controle, coisas chegam até nós e nós não temos o controle, como nós iremos reagir a isso. Por isso que ele vai dizer: estejam firmes. E esses irmãos aparentemente firmes na fé, até que o ônus de serem crentes chegou, e aí alguns queriam abandonar, porque ser crente é bom. Ser crente é bom. Você se relaciona com pessoas boas, você vive e cresce num ambiente bom. É legal. Até que o ônus de ser crente chega. Até que no ambiente de trabalho você tem que falar não para o pecado. Até que dentro de casa você tem que falar não para o pecado. E aí você às vezes vai arrumar uma confusão com a família. Às vezes você vai arrumar uma confusão no trabalho ou você vai perder o emprego. E lembra que tudo isso é com sabedoria e com amor. Não seja crente chato. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que vai chegar o dia onde ser cristão vai custar tudo. Porque Jesus disse: se você quiser me seguir, é tudo. É tudo. É tudo. Você está disposto? Porque hoje o nosso cristianismo é light, é bom. A gente vem na igreja, tranquilo. Ainda nós não vivemos coisas como esses irmãos aqui estavam vivendo. Você não precisou de sair de Lucas, a toque de caixa, abandonar tudo e começar a vida em outro lugar sem nada, por causa de Jesus. E se esse dia chegar, e como é que vai ser? Você está disposto? Então esses irmãos aqui estavam firmes, e eles achavam que estavam firmes, até que a conta chegou. E por isso que eu até li para vocês, o comentarista, ele vai dizer assim: uma das principais ideias aqui, que é do texto lá do capítulo 2, é que esse desvio é algo que acontece desapercebidamente. Embora as mudanças estejam acontecendo, isso ocorre imperceptivelmente. Só depois suas consequências ficam claras. E esse é um grave perigo contra o qual precisamos reagir com atenção redobrada.
A falta de prática no Evangelho, a falta de ensino, de leitura, de oração, de vida vivida dentro da igreja, faz com que você crie uma falsa sensação que você é um crente. E bom, até que, desapercebidamente, você se vê abandonando a Cristo. Porque é isso que o seu coração faz quando você escuta Ele. É isso que o diabo faz. É isso que os prazeres do mundo faz. O autor, ele faz a mesma coisa aqui novamente, com outra linguagem. Por isso ele vai dizer: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Antes, no capítulo 2, ele exorta: não se desviem, se apeguem, fiquem firmes. Aqui, ele fala: considerem. Deem a máxima atenção. E o considerar aqui, meus irmãos, essa palavra grega aqui, traz um significado mais profundo do que apenas olhar superficialmente. É fixar. Um comentarista vai dizer assim, é fixar a atenção em algo ou alguém de maneira tal que o seu significado profundo e a lição que traz possam ser assimilados. Olhe para Jesus de maneira tal que você entenda quem Jesus é, que você entenda o que Cristo fez por mim e por você. E esse olhar é para olhar com firmeza tal, com entendimento, buscando pela prática o conhecer a Cristo Jesus. Meus irmãos, se o meu olhar e o seu olhar não estivermos firmes, apontado para Jesus, quando as adversidades da vida vierem, e elas vão vir, provavelmente nós iremos nos desviar. Provavelmente nós iremos ouvir sugestões do mundo, do nosso coração de: é melhor antes, melhor Moisés, Jesus é complicado. As pessoas, meus irmãos, vêm para o Evangelho com o Evangelho pela metade. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida, Ele vai te livrar do inferno. Estou dentro, tudo que eu precisava. Mas, meus irmãos, ninguém te contou. Jesus vai dizer para mim e para você: perseguiram a mim, vão perseguir você. Paulo vai dizer: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. O inferno inteiro se levanta contra você. Lembra, você estava morto no delito e pecado. Você era do mundo dos mortos, filho do diabo. Cristo te resgatou, te tirou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você tem todo um exército celestial, maligno contra você. Você está achando que a sua vida vai ser fácil? Não vai. Não vai, meu irmão. Você está achando que vai ser fácil ser crente no trabalho? Ser crente na família? Não vai. Se você quer ser moleza, abandone a Cristo. No final aqui ele vai dizer: dessa coragem. Crente não pode ser frouxo. Crente frouxo, meu irmão, não dá. A gente vê filme de guerra, os piores soldados são os frouxos. É troca de tiro, nós estamos na trincheira, a coisa está pegando, a vida está sendo ceifada do meu lado, do seu lado. E quando você tem um soldado frouxo, ele acaba com a tropa. Por isso que a gente precisa de um soldado doido. Nos filmes sempre tem um doido, não tem? Aquele que levanta. Eu estava até vendo um depoimento do pessoal da Segunda Guerra. Eles falaram que eles admiravam dos soldados brasileiros. O soldado brasileiro era louco. Enquanto os outros soldados, quando acabavam a munição, eles ficavam escondidos. O brasileiro não. O brasileiro acabava a munição, ele levantava e ele ia correndo para o meio do fronte, e ele jogava arma, pegava um pau, ele ia para cima, ele ia para a porrada, porque o brasileiro era corajoso. E eles ficavam com medo dos brasileiros. É desse tipo de crente que nós precisamos do nosso lado. Crente corajoso, crente que diz não ao pecado. Você tem que ter coragem. Crente que denuncia o pecado, você tem que ter coragem. Crente que arruma confusão, lembrando, aspas, com sabedoria, falando a verdade em amor.
Porque tem o muçulmano xiita e o crente chato, né? Então não seja o crente chato. Mas você tem que ter coragem para você pregar o evangelho, viver o evangelho. E vai chegar esse dia, meu irmão. Às vezes você vive nesse contexto. Às vezes nós somos inseridos em contexto onde ser crente é difícil, mas você precisa se posicionar. E esses irmãos aqui chegaram nesse ponto. Considere a Jesus, por isso que ele está dizendo, olhe para Jesus. É o sermão, o mesmo sermão. Se apegue firmemente, porque você pode achar que está agarrado, firme, mas de repente não está, porque imperceptivelmente você acha que está firme e não está. Aí ele repete, ele é um sermão, ele é um pastor, ele é maravilhoso. Ele está aqui, considere atentamente, olhe para Jesus. Ele usa outra analogia, olhe para Jesus, considere atentamente. E aqui, ele está mostrando para o público, de maioria judeu, que Jesus, ele é maior e melhor do que Moisés. Porque no momento de dor, de dúvida, meus irmãos, eu e você precisamos de um porto seguro. Lembra, se Cristo Jesus não for o seu porto seguro, você vai buscar um porto seguro. E aí é onde eu e você entramos em enrascada. Porque a falta de paciência, a falta de conhecimento, a falta de unidade faz com que eu e você tomemos decisões erradas, em horas erradas. Porque eu e você precisamos de apegar em alguma coisa. Então fala assim, você vai se apegar a alguma coisa. Isso é fato. Meu coração e o seu precisa de um Deus. E nós criamos deuses constantemente. Por isso ele está dizendo, o Deus é Cristo Jesus, se apegue e olhe para Ele. É Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Considerai atentamente, aí ele vai colocar aqui, o apóstolo e sumo sacerdote. E quem que é apóstolo? Apóstolo é alguém que é representado e enviado para representar Deus diante dos homens. E esse apóstolo, ele tem autoridade para falar e agir em favor de Deus. E quem que é o sumo sacerdote? E aqui é a primeira vez que ele vai colocar isso, né? O sumo sacerdote, ele representa os homens diante de Deus e oferece sacrifício pelo pecado deles. E é interessante, a única vez em todo o Novo Testamento que Jesus é chamado de apóstolo. Então observe toda a construção do sermão que ele está fazendo. Ele está mostrando quem é Jesus. Jesus fala, Ele é Deus, Ele é maior, Ele é melhor. Aí ele fala, considere, olhe para o apóstolo, aquele que veio da parte de Deus para nós, para falar da parte de Deus para nós, aquele que é sumo sacerdote, que tomou o meu lugar, o seu lugar, e ele se fez sacrifício. Olhe para Ele, esse é Jesus. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E qual que é a nossa confissão, meus irmãos? É aquilo que nós declaramos diante do mundo. É eu e você dizendo para o mundo que Deus enviou Jesus para trazer uma mensagem, dar a sua vida, morrer em favor do seu povo. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia para aplacar a ira de Deus contra o pecado, para satisfazer a justiça de Deus. Essa é a nossa confissão. Essa é a pregação do Evangelho. Por isso que o próprio Paulo em Romanos ele vai dizer assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido porque aqueles que creem recebem o selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus. E quando Cristo vier buscar a igreja, só aqueles que têm o Espírito Santo que serão buscados. Então olhe para Ele, o apóstolo enviado por Deus, a solução para o meu e para o seu problema. E aí, dos versos 3, ou dos versos 2 a 5, ele vai dizer: o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés. Então observa, diante aqui da realidade de voltar ao judaísmo,
o autor mais uma vez vai mostrar que Jesus ele é maior, melhor e superior ao grande Moisés. E o autor aqui, ele passa a considerar Moisés e Jesus com fatos que eles são de fato. Jesus é o Filho de Deus e Moisés é o servo fiel. Então Jesus ele é o filho fiel, Moisés é o servo fiel. Aí do verso 2, ele continua: o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então observa, o povo está querendo olhar e não querendo abandonar Moisés. Moisés é fiel, a própria Bíblia dá testemunho. Números 12, 7, o próprio Deus fala assim, ó: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então observa, Moisés era a figura mais importante para o povo. Ele é quem libertou do Egito, ele é quem fez todas aquelas coisas. Alguns vão dizer que Moisés era mais importante que o próprio Abraão. Ele era extremamente importante. Ele era fiel, mas ele está dizendo aqui, ó, Jesus, ele é fiel. Moisés, ele foi fiel. Mas Jesus, ele é fiel. Fiel na sua obra sacerdotal de intercessão. Jesus, ele vai dizer o que para os discípulos? Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando estiver preparado, eu vou buscar. Jesus, ele está trabalhando por nós. Ele está intercedendo por nós. Ele está nos governando. Jesus, ele é fiel. Ele continua, meus irmãos. Ele continua a aperfeiçoar a igreja. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Paulo vai afirmar em Efésios: nele todo edifício está unido e cresce para tornar-se um templo santo do Senhor. Cristo é fiel. Moisés era fiel, mas Cristo é fiel. Cristo é maior, Cristo é melhor. E o termo casa aqui que ele usa, Moisés foi fiel à casa de Deus aqui, ele está querendo que Moisés ele foi fiel, Moisés ele permaneceu fiel, e ele ministrou fielmente a igreja de Deus no deserto. A casa ali, e o termo que ele usa ali, não é para a casa física, é para o povo. Então é a igreja. Moisés foi fiel, ele cuidou, ele exortou, ele caminhou, ele levou o povo, cumpriu a missão dele, tudo aquilo, ele foi fiel. Então qual que é a diferença entre Jesus e Moisés? Aí essa pergunta ele responde no versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Moisés era grande, porém, o seu status era inferior ao de Jesus. Porque a antiga aliança introduzida por Moisés, ela é inferior à nova aliança introduzida por Cristo. Deus deu a antiga aliança por meio de Moisés. O próprio Deus encarnou, e aí o autor vai dizer que nesses últimos dias falou pelo seu filho, e ele traz a nova aliança, e ele tem um status maior, ele é filho, ele é o próprio Deus. Então, ele foi fiel a Moisés? Claro, mas agora, Cristo é maior, Cristo é melhor, o próprio Deus, ele entrega uma aliança que é maior, que é melhor, porque ela completa toda a revelação. Então Moisés ele foi fiel em toda a casa. Então enquanto ele caminhou com o povo, ele foi fiel. Jesus, o Filho, meus irmãos, por meio de quem o universo veio a existir, é o dono da casa, é o quem construiu a casa. Moisés é o mordomo, é o servo fiel. Jesus, ele é o Filho fiel. Um comentarista, ele aponta assim: mas o escritor de Hebreus está dizendo que não há comparação entre Jesus e Moisés, porque na realidade estamos falando sobre duas categorias diferentes. Jesus constrói a casa espiritual de Deus, Moisés foi um servo fiel em toda a casa de Deus. Jesus é o fundador da família de Deus, que tem seu começo na criação. E o próprio Moisés pertence a esta família. E mais, o assento de honra à mão direita de Deus pertence a Jesus. Jesus foi honrado por Deus por quê? Por meio dele foi feito o universo. E aí ele continua no verso 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém,
mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então observa, no verso 4, o autor ele não faz distinção de Deus e o Filho. Então ele vai dizer, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ele está dizendo, em todo o texto, por meio de Jesus, Jesus é o Criador, Jesus estabeleceu. E aqui ele não faz distinção entre pai e filho. Ele fala Deus. Jesus, ele é Deus. Então ele já mostrou para mim e para você que na criação Jesus é quem fez. E ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Então Deus Pai, ele estabelece e constrói tudo por meio de quem? Do seu Filho Jesus. E porque Cristo constrói a casa de Deus, ele é digno de muito maior honra do que Moisés. Por isso ele é maior. Moisés é quem cuidou. Moisés é o mordomo fiel. Jesus, ele é o construtor fiel. Por isso que ele tem maior honra. Cristo, ele é eterno. Moisés era o servo temporário. Porque ele é filho, ele é dono. Moisés é um mordomo. Moisés era testemunha da revelação que ia chegar. Moisés, quando ele vai passar o bastão, ele escreve Deuteronômio, lá em Deuteronômio 18:15, ele vai dizer assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A ele ouvirás. Então, é semelhante a mim. Ele está dizendo aqui, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote. Quem fez isso no Antigo Testamento? Moisés. Ele era apóstolo, ele foi enviado para pegar o povo, cuidar do povo, falar de Deus para o povo por meio de Deus. E ele também era o sacerdote do povo, porque ele era o mediador do povo e Deus. Mesmo que depois venha Arão e se organiza, mas ele é quem tem o acesso direto. Moisés é diferente, eu falo com ele face a face. Então o próprio Moisés dá o testemunho. Então ele está lembrando para esses nossos irmãos, Moisés é fiel, mas ele é mordomo. Moisés, ele cuidou da casa que o próprio Deus construiu. A casa em si não tem tanto valor, igual tem o construtor da casa. Moisés, ele veio e testemunhou, e ele disse, vai vir um semelhante a mim. É por isso que Jesus, ele olha para os escribas, para os fariseus e fala, se vocês ouvissem Moisés, porque ele fala de mim. Se vocês olhassem para as escrituras, porque elas testificam de mim. E aí no verso 6, ele vai dizer, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Moisés, ele foi fiel na casa do Senhor, diante do povo de Deus no deserto. Cristo é o Filho fiel na casa do Senhor, que é a igreja, que somos nós, que é o cabeça. Quero ler para vocês Colossenses 13, Colossenses 1, do 13 ao 20, diz assim, para a gente entender quem é Cristo, para você e eu olharmos firmemente, com atenção, vai dizer, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é eterno, Jesus. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Jesus, ele é fiel.
Ele disse para mim, para você, ele disse para a igreja: eis que estou convosco todos os dias. Olhe para Jesus firmemente. No dia da adversidade, olhe para Jesus. Não desvie o olhar de Jesus um minuto. Se apegue firmemente a Cristo Jesus. Na parte B do verso 6, ele vai dizer assim: ó, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, mais do que aqui, nós encontramos uma insistência tão repetida aqui nesse fato da perseverança na vida cristã, que é o teste de realidade. O autor está querendo dizer aqui, e eu vou citar o próprio Wayne Grudem na sua teologia sistemática, porque essa é uma doutrina que é muito mal compreendida pela igreja, a doutrina da perseverança dos santos. Lembra? Filipenses 1 traz uma promessa maravilhosa. Eu e você olhando firmemente para Jesus, ele vai dizer: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. João 10, 28, Jesus vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas, elas estão tão bem guardadas na minha mão, ninguém tira de mim. Então o autor de Hebreus está falando que se perseverarem com ousadia e exultação da esperança até o fim. Aí o Grudem, ele vai definir a perseverança dos santos assim, ó: todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim. E que só os que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. E aí ele diz que essa definição tem duas partes. Então ele vai dizer: aqueles que são salvos, eles vão permanecer, eles vão se agarrar até o fim. Aí a primeira vai indicar que há uma garantia a ser dada àqueles que realmente nasceram de novo. Então a perseverança dos santos é uma promessa, uma garantia, que nós iremos voltar para casa. Cristo nos sustentará. Cristo graciosamente, amorosamente, Cristo nos levará de volta para casa. Pois lembra-os de que o poder de Deus é quem mantém os cristãos até a morte e que certamente viverão em Cristo no céu para sempre. Então essa é a promessa. Por outro lado, a segunda metade da definição deixa claro que a perseverança na vida cristã é uma das evidências de que a pessoa realmente nasceu de novo. A ideia aqui não é se você perseverar, você vai ser salvo. Não. A ideia é que aqueles que são salvos perseverarão até o fim. É por isso, meus irmãos, que ele vai bater nessa tecla até o capítulo 13. Amém? Ele vai bater nessa tecla até o capítulo 13. É por isso que nós devemos perseverar. E uma marca do crente é o que persevera. A marca do verdadeiro crente é aquele que diante da perseguição, diante da dor, diante do sofrimento, diante da oportunidade de abandonar, diante da oportunidade de não fazer, ele faz. E eu e você precisamos entender isso. Por isso que ele vai dizer, com ousadia e exultação. E isso só vai acontecer se você olhar firmemente para Jesus. A promessa é de que eu os levarei para casa. Ele está preparando um lugar para nós. A perseverança dos santos é uma realidade. É uma promessa. E é um teste. Aqueles que estão e perseverarão até o fim, esses têm o Espírito. Por isso, meus irmãos, que eu e você devemos olhar para Cristo. Nós olhamos de manhã sobre essa santidade. Nós vimos o aspecto da graça. Ele nos chama a trabalhar na santificação, mas Ele, graciosamente, Ele efetua em nós o querer e o realizar. Tudo vem de Deus. Não se ache corajoso demais, ousado demais. Não se ache melhor demais. Não se ache conhecedor demais. Olhe para Jesus, não olhe para você, não olhe para suas habilidades. Olhe para Jesus. Quando eu e você estivermos olhando firmemente para Jesus, nós vamos conseguir
ver quem nós somos. Nós somos dependentes dele, totalmente. Nós somos dependentes da igreja, de uns aos outros. Nós somos dependentes da palavra, nós somos dependentes da oração. E tudo isso Deus nos deu como um presente para que nós suportemos com perseverança até o fim. Então se agarre a Jesus, olhe para Jesus. Jesus é tudo que eu e você tem. Esse mundo vai passar. E o que vai sobrar? Você tem olhado firmemente para Jesus?